Pastor, você fez um comentário agora há pouco sobre a arquitetura da igreja, da Maranata, né? Eu vou te mostrar a arquitetura agora aqui, eu vou compartilhar a tela, da Congregação Cristã no Brasil e uma loja maçônica. E eu quero que você comenta. Primeiro, se você acha que parece, eu vou mostrar as duas. Se você acha que tá parecido, seja sincero, pastor. Se o pastor achar que tá, sim. Se achar que não, não. Tá? Não é pra gente forçar, né? Sim. E se o senhor achar que parece, eu quero que o senhor me diga. Eu vou te falar depois o que tem dentro dela. Eu não tenho as fotos dentro, mas eu vou te falar. Eu vou mostrar a foto agora aqui para você e para todo mundo que tá aqui nos assistindo. Vocês estão vendo? Dá para ver, pastor? Claramente, né? As colunas. Aqui. Isso é uma referência, é uma referência da maçonaria. Peraí, pastor, não estou falando mal da maçonaria. Vou te mostrar a foto da maçonaria. Ó, essa é uma igreja nova, foi feita agora há poucos dias na cidade de Cascavel, tá? E é um baita de um templo. Olha isso aqui. Olha dentro. Aqui no teto, pastor, foi feito de madeira. É que eu não tenho aqui para mostrar para vocês. Mas a parte que não tem madeira, que está em branco, forma como um olho em cima, tá? Então, eu vou voltar aqui para mostrar, ó. Esse é a entrada do templo da CCB e essa é a maçonaria, né? Eu ia falar das colunas. Sim. Esse chapeuzinho com triângulo e as colunas. As colunas aqui na frente. Olha aqui. Chapéu, colunas. O que o pastor acha? O pastor acha que parece? Olha só, vou ser bem sincero, viu? É muito mais parecido com a maçonaria do que a da Maranata. Porque a da Maranata, ela tem um formato muito mais ligado à própria bruxaria, ao Wicca, né? Que veio a surgir o neopaganismo, do que propriamente o formato da Maranata não é tão maçônico. Ele é mais ligado ao neopaganismo e à bruxaria, tá certo? Já o formato da CCB, a arquitetura dela lembra, sim, a arquitetura da maçonaria, a questão das colunas, que isso tem um significado. Essas são aquelas mesmas colunas que Sansão derrubou, e eles querem restaurar. Que são, isso está relacionado já a práticas antigas. Deixa eu explicar uma coisa. Se um cristão da época de Jesus, da época dos apóstolos, perdão, eles conseguissem se teletransportar no templo, pegasse, lembra daquele filme De Volta para o Futuro? Imagina o cristão daquela época pegasse um veículo e ele chegasse hoje e olhasse para a congregação cristã, ou para Maranata, ou para várias denominações, ele ia achar que era um templo pagão. Ele ia ter certeza que era um templo pagão, ele jamais entraria. Porque os formatos das denominações, em sua maioria, são pagãos, inclusive das tradicionais. Não tem nada a ver com a igreja primitiva. Por quê? Porque para os pagãos era um sinal. Quanto maior o templo, maior era aquele Deus, né? Digamos assim, o templo. Você pega uma cidade do interior do Nordeste, o que havia de maior era a Igreja Católica. Aquele era um símbolo de poder. Aquilo já gera um impacto psicológico. O objetivo disso é gerar um impacto psicológico. Agora, o templo da CCB parece muito mais com o da maçonaria do que o da Maranata. O da Maranata parece mais algumas casas de bruxaria. Inclusive contrataram uma empresa chamada Casa Amarela para fazer. Eu costumo dizer que a Maranata está mais ligada à bruxaria, porque são fenômenos diferentes. Quando a gente estuda demonologia, a gente vai entender o que é o Wicca, o que é o neopaganismo, né? O que é, por exemplo, as religiões neopagãs, o que é a própria igreja do satanismo. A gente vai estudar, por exemplo, um congregacionalista que virou o símbolo do satanismo. Foi o... Cadê aqui? Foi o... Como é que se chama? Foi aquele Aleister Crowley, né? A Maranata tem muito dele, por exemplo. Eu não sei se a CCB tem, mas a Maranata tem muito. Até porque ele veio antes da década de 60. A CCB já é mais antiga, né? Mas esse movimento pentecostal que surgiu no Brasil, não é? Ele foi trazido por muitas pessoas que foram expulsas de seminários. Porque entenda bem, a teologia liberal, que é uma teologia extremamente perigosa, teologia liberal ou progressista, que é muito perigosa, ela não teve espaço. Então o que acontece? Essa teologia liberal, ela
ela adotou, digamos assim, uma roupagem, digamos, uma mescla com o espiritismo e ingressou num país como o Brasil, porque o Brasil tinha muita influência, muito sincretismo com as religiões afros. O próprio catolicismo aqui sofre essa influência, esse sincretismo, né? Você vai ver a questão do São Jorge, né? O São Jorge, né, é um sincretismo entre a Igreja Católica e as religiões afros, né? Estou aqui só ajeitando aqui o que o pastor acha? Isso aqui não parece um olho, pastor? É o olho de Horus, é o olho de Horus. É o olho que tudo vê. Sim, é. Aqui, ó. Tem um aqui que até fez um desenho por cima. Sim. É o olho de Horus. Gente, a Maranata não tem isso. A Maranata não tem isso, porque a Maranata ela tem um formato mais de bruxaria, né? É diferente da maçonaria. São fenômenos diferentes. Para você, a congregação ela está se assemelhando muito mais à maçonaria do que a própria Maranata. Sim. Não tenho dúvida. A arquitetura, sim. Eu vou te mostrar, pastor. Se eu achar aqui, ó, achei. Outra coisa que eu quero que você dê uma olhada aqui, que eu quero que você me diga, porque é bom uma pessoa com uma outra visão. Essa é a Bíblia da tribuna da CCB. É a Bíblia que está em todas as tribunas. Você tá vendo a mãozinha do mouse aqui, pastor? Tô vendo. O que o pastor acha aqui, ó? Deixa eu ampliar aqui, viu? Deixa eu ampliar. Misericórdia. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Eu já aumentei aqui. Você viu, né? Olha lá. Sim. Tô vendo, misericórdia. Parece Baphomet. É, o Baphomet, todo mundo fala desse tal de Baphomet. É porque quem estuda ciências ocultas, né? Eu estudei ciências ocultas, né? E busquei também estudar um pouco da psicopatia religiosa, né? Que vai ser um dos cursos que eu vou estar elaborando. Então isso aí é o Baphomet mesmo. Não é mera coincidência, né? Não. Ou seja, todos esses símbolos que liga a uma única entidade oculta. Ou seja, os símbolos que a gente percebe, a gente não percebe aqui algo que tem a ver com outro tipo de sincretismo. Não, é tudo envolvendo a crença maçônica. Isso não pode ser por acaso, né? Não, e não é por acaso. Não é por acaso, porque a maçonaria ela teve uma forte influência no movimento protestante brasileiro. Não é só a congregação, a presbiteriana também teve influência maçônica. A maçonaria ela influenciou, porque houve um rompimento de maçonaria e igreja católica. A partir daí a maçonaria passa a financiar muito o protestantismo no Brasil. Né? Porque foi uma briga entre eles, entre a maçonaria e a igreja católica. Né? Mas a maçonaria ela traz muito esoterismo. Isso aí são referências ao antigo Templo de Salomão, porque a maçonaria, para alguns, nasce no Templo de Salomão. É por isso que Estevão, quando Estevão vai ser morto, ele narra exatamente isso que entrou. Aquela estrela de Israel, que hoje é colocada na bandeira, aquela estrela ali, na verdade, é da divindade que foi introduzida dentro do templo. O Salomão, no final da vida, ele se deita com várias estrangeiras e introduz a feitiçaria. Por isso que a maçonaria bebe disso, dessa feitiçaria. E as religiões beberam disso. Ali vai nascer, né, através de Salomão, que aí eles vão dizer que é tipo do Espírito Santo. Na Maranata, Salomão é tipo do Espírito Santo, mas Salomão ele se arrependeu no final da vida, mas Salomão se entregou à feitiçaria, a feitiçaria entrou. E Estevão alerta isso, por isso Estevão é morto. Olha. Veja lá quando o diácono Estevão na igreja primitiva vai falar exatamente dessa estrela e vai falar dessa feitiçaria que vai entrar lá no antigo templo de Salomão. Então, que por isso o templo foi destruído. Esses líderes sabem dessas coisas, então. Eles sabem, porque esse arquiteto... Eles fazem parte disso. Mas eu não entendo o que eles ganham com isso. Será que é, no caso, influência? Porque tem muita gente importante, né, nesse meio.
Será que é por causa da influência política, econômica, e eles acabam entrando nesse meio? Olha, existem vários fatores. O topo da pirâmide é pessoas que têm pacto com o adversário. O topo mesmo é pacto com o adversário. Os outros é pela vaidade, pelo ego. São atraídos pelo ego, né? Por ser uma liderança, por ganhar dinheiro com isso, né? Porque o que vai acontecer é o seguinte, que aquela religiosidade lá de Babel, aquela mesma religião de Semíramis, de Nimrod, neto de Cã, né? Cã vai ser amaldiçoado por Noé, ao que ele faz, aí você vai ver Nimrod, vai ver a Torre de Babel. Essa religião vai se expandir, né? Através dos fenícios, vai chegar no Egito com outro nome, não é verdade? Então, assim, se a gente pegar a história de Jesus, o nome Jesus, no original grego é Yeshua, mas esse nome vai vir de quê? De Jesus, um latim que vai vir de Tammuz. Quem é Tammuz? Tammuz é o filho de Nimrod, que na verdade não é filho de Nimrod, seria a reencarnação de Nimrod. E esse pessoal, ele se infiltrou desde a época da igreja primitiva, com os gnósticos. Eles se infiltram dentro da igreja primitiva. O adversário, ele se infiltrou justamente para introduzir todos esses elementos místicos, né, e colocar isso no lugar de Deus. O sistema religioso em si, ele nasceu em Babel, por isso que está escrito em Apocalipse, né, que essa Babilônia vai cair. O que é essa Babilônia que vai cair? É esse sistema religioso, que não está na Igreja Católica somente, né? Fala dela e de suas filhas. As igrejas protestantes, em sua maioria, né, são filhas desse sistema religioso que vem lá do paganismo, que adentrou na Igreja Católica e que depois veio na Reforma Protestante. Os protestantes tentaram se desvincular, mas depois eles começaram a ser influenciados também. A gente vai ver, né, a presbiteriana na Escócia, com o rito escocês. Claro, a presbiteriana do Brasil se afastou muito da maçonaria, mas a presbiteriana dos Estados Unidos já adotou o casamento gay. Gente do céu, não dá pra... Eu vou mostrar aqui agora, pastor, que eu acho que as pessoas aqui não podem ter visto muito bem a imagem do Baphomet, mas as pessoas vão ver agora. Aqui, tem que ampliar, que aparece. Eu ampliei aqui e vi. Ó, eu colocou o rapaz aqui do Formeiros, né? Ele colocou um papel, ó, pra esconder o restante e ficar só a imagem. Ó. Vocês estão vendo? Estão conseguindo ver? Deixa eu ver se eu aumento aqui, ó. Tá aparecendo aí, pastor? Sim, tá aparecendo. Aí, e eu ó. acho que em casa as pessoas veem melhor. Meus irmãos, isso aí é o Baphomet. Isso é o Baphomet. Não, aqui Nem tem a o nariz Maranata. dele, pastor. Ó, Josafá. Josafá, nem a Maranata faz isso. A Maranata não faz isso. Está pior do que a Maranata. Tá. Bom, não tem como não falar que não é. E detalhe, pastor, essa Bíblia, ela tá na tribuna da onde é pregado de todas as congregações do mundo. De todas. Isso aqui é fornecido e ela é feita pela CCB, essa Bíblia. É confeccionada pela Congregação Cristã no Brasil. Eu vou até ver se eu acho aqui. Bom, vamos tocar aqui.